Só queria rapidinho uma palavra sua sobre eleição municipal, já que eu vou entrar nesse tema também com o João daqui a pouco, porque eu queria uma avaliação sua sobre como o jornalismo está lidando com o Pablo Marçal. Ele fez algumas sabatinas, né, na Globo News, fez ali entrevista na CNN também, deve passar pelo Roda Viva, que tem uma checagem agora de fatos, né, conforme os candidatos apresentam suas respostas, mas parece haver uma dificuldade. Aconteceu isso da última vez na conversa com o Miro também. Daqui a pouquinho ele reaparece, mas dá esse black e ele volta. Quer ver? Daqui a pouquinho o Miro está de volta. Pronto. O jornalismo parece ter uma dificuldade em lidar com o candidato, porque ele não responde aos questionamentos, mas mesmo assim ele tem resposta a tudo, o que fica parecendo para muita gente que ele tem argumentos e conteúdo nas respostas que dá, quando não, ele mais afronta o questionador do que de fato responde com algum conteúdo. E parece uma dificuldade no jornalismo de encarar esse candidato, né? Eu vejo ali na Globo News que, mesmo confrontado, o que a gente tira no final é que ele pareceu se sair bem no final das contas, né? E ele é, de alguma forma, ali confrontado. Eu espero ele no Roda Viva, porque ali tem uma checagem de fatos, que talvez vai ser interessante nesse formato. Como que você está vendo isso? Eu fiquei curiosa para saber a sua opinião. Então, Thalita, essa onda de candidatos outsiders, essa onda de candidatos anti-establishment, cada um com as suas características e cada dia piorando mais, né? O Marçal, o Trump e o Bolsonaro perto do Marçal são bonzinhos, né? O Marçal parece muito mais com o Milei, da Argentina, falando palavrão, luta de boxe, né? Motosserra, é muito mais o jeitão Milei, ou seja, é a coisa piorada, né? Essa extrema-direita cada vez mais grotesca, né? Essa onda no mundo inteiro, seja no Reino Unido com o Boris Johnson, seja no Trump, seja aqui na América, né? Essa onda pegou meio a mídia meio assim. E aí, o que faz com um negócio desse? No caso dos Estados Unidos, na eleição do Trump, em 2016, o espaço ficou totalmente aberto para ele. Era um grande empresário, um bandido, reconhecidamente um sonegador de impostos, evasão fiscal, um monte de crimes, estupro, um monte de crimes, era um bandido, mas a mídia pegou leve com ele e ele fez a campanha do jeito que ele quis. Não foi só a Fox, de extrema-direita, que fez campanha para ele. A mídia deixou solto. Já na tentativa de reeleição, a mídia dos Estados Unidos foi mais rigorosa. Então, coisas quando ele abusava, corta. Né? Então, também vai aprendendo. Eu acho que a mídia tá tendo que ver como que faz pugilato com esses candidatos. Porque é um verdadeiro pugilato. Né? E precisa, então, ir aumentando as formas de controle. Porque não dá para deixar, por exemplo, essa penúltima entrevista dele, faz uma pergunta, ele diz, a resposta disso você vai no meu Instagram, mas eu quero falar de outra coisa. Meu amigo, se você quer falar outra coisa, corta. Tá cortado. Não fala. Você não pode usar dessa forma. Então você tem que ter regras mais rígidas para esse tipo de forasteiro, para esse tipo de bandidinho, né, que tenta se aproveitar para enricar a terra, para se monetizar nas redes digitais, que é o que ele faz, né? E que tenta, então, se projetar abusando, xingando, né? Fazendo acusações. Você vê, agora mesmo está provado. A acusação que ele fez contra o Boulos foi contra um homônimo do Boulos, um empresário. Ele sabia disso. Então, essa história é muito interessante, né? Ele diz ter um documento provando que Boulos foi pego utilizando drogas, e por conta disso que ele faz essa insinuação de cheirador a Guilherme Boulos. E daí, não sei se foi o UOL, eu li no UOL essa reportagem, que a UOL foi atrás dessa documentação e achou realmente ali um documento mostrando que uma pessoa com o nome Guilherme Boulos foi realmente presa por estar
tá portando droga para uso pessoal, mas é um homônimo, gente. Não tem o mesmo CPF que Guilherme Boulos, inclusive é um candidato a vereador em São Paulo. Essa história é muito louca, porque Marçal está dizendo que vai apresentar esse documento no último debate, sendo que nem pode apresentar documento em debate, né? Mas ele está se valendo desse documento. É uma loucura, porque assim, a gente fica se questionando se de repente ele tem consciência disso, que ele está blefando, ou não tem. Pegou esse documento e está achando que de fato é Guilherme Boulos. Eu fico na dúvida. Não, eu acho que aí, Thalita, isso é um criminoso. Como disse o Boulos, isso é um bandido abjeto, é um criminoso. Isso é um criminoso. Isso é um criminoso que fala em drogas porque ele convive, inclusive, com quem trafica drogas. Um dos sócios dele. Convive. Né? Convive com o tal do fisiculturista. Né? Convive. Né? É sócio. Ele, sim, tem muito contato com drogas. Ele, sim. Ele sabe disso. Ele não pode pegar um negócio dele e fazer o sobrenome, né? Entre o primeiro nome e o último nome tem um outro nome. Ele sabe disso. Isso é uma ação criminosa que ele faz para atrair atenção. Isso é redes digitais. Para atrair atenção, para segurar a atenção e para ganhar força. No caso, nas redes digitais, para ganhar dinheiro. Né? Então, ele sabe disso. O Boulos tem razão. O que o Boulos falou no Roda Viva, indo para cima, finalmente, o que o Boulos falou foi corretíssimo. É um bandido criminoso, sujeito abjeto. Ele sabe disso. E ele está fazendo exatamente para chamar atenção, segurar a atenção e ganhar voto, ou se monetizar. Esse é o espírito dessa candidatura. Até onde vai essa candidatura? É preciso, nesse caso, por exemplo, no caso da imprensa, é preciso mudar as regras. Não pode deixar esse sujeito falar o que ele fala e não pode deixar esse sujeito fazer acusação sem prova, sem checagem imediata. Sim, concordo. De imediato você breca. Você não pode transformar uma televisão, que é uma concessão pública, num palanque de criminoso. Não pode. Isso é uma concessão pública. Né? Então, eu acho que tem que mudar a regra. E também, do ponto de vista dos partidos, das forças políticas, é ver como contém esse negócio. Né? É isso. A candidatura do Marçal bagunçou um pouco o coreto, principalmente, no meu entender, até o momento bagunçou o coreto do bolsonarismo. Mas ela é uma candidatura totalmente nefasta à democracia no Brasil e ela precisa ser coibida, penso eu. É isso, a gente tem que rever, a gente não, a imprensa como um todo, que faz os debates, realiza os debates, as entrevistas, precisam rever realmente a forma, o formato ali e como suceder por conta desse novo personagem que mudou aí o tabuleiro, mudou, enfim, o cenário político.